Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes. Hoje, no dia 3 de junho de 2025, em uma reviravolta chocante que abala os alicerces do Partido Liberal, PL, o mesmo que abriga o bolsonarismo e figuras como o deputado Nicolas Ferreira, uma operação policial em Mato Grosso revelou um cenário de horror, tá? Eu vou contar para vocês. E a artista Clara Andu de Quixelô denuncia que o prefeito de lá a proibiu de cantar durante o evento do campeonato de futebol. E não é a primeira vez. A gente volta em 30 segundos. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Tiago Bittencourt, vereador de 39 anos, filiado ao PL, médico e figura pública, foi pego em flagrante por crimes hediondos, estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. As imagens divulgadas pela Polícia Civil são de arrepiar. Na casa do parlamentar, os investigadores encontraram entre os pertences de Tiago Bittencourt peças de roupas infantis, femininas e itens sexuais, incluindo consolos, cintas, algemas e roupas íntimas adultas, além de brinquedos infantis. Um arsenal que grita por justiça. O delegado Flávio Leonardo Santana confirmou a prisão em flagrante do vereador de Canarana, do Mato Grosso, revelando que o material encontrado em posse do suspeito, em parte produzido, armazenado e divulgado pelo próprio. Ele fazia isso. As investigações apontam que Bittencourt mantinha uma adolescente em escravidão sexual e há fortes indícios de que a usava para abusar de uma criança de apenas 2 anos. Como se não bastasse, outra vítima de 15 anos estaria em relacionamento com ele desde os 12. Pois é. Mas rapaz... E a história não para por aí, nobre ouvinte do Balaio de Gatos. Esse caso não é um caso isolado que mancha apenas um nome. Recentemente, para quem tem memória fresca, agora, no final do mês passado, o primo do deputado federal Nicolas Ferreira, deputado do mesmo partido, PL, foi preso com drogas. E nessa mesma linha aí tem outros tantos. E o pai desse primo, detalhe, nada de desprezível, recebia emendas parlamentares do próprio Nicolas. Mas rapaz... Pai do primo recebeu emendas parlamentares. Olha, para você ter uma ideia, Enéas Fernandes, pai de Glaicon e tio de Nicolas Ferreira, concorreu ao cargo de prefeito em 2024 na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais, com apoio declarado de Nicolas. Durante o período eleitoral e em outros momentos, a cidade onde Enéas fez campanha recebeu um expressivo volume de emendas parlamentares destinadas pelo deputado Nicolas Ferreira. Há fontes que mencionam valores como 1 milhão para a saúde, 500 mil para a pavimentação e outras que indicam 1,5 milhão em dinheiro público que teriam sido enviados pelo deputado e levantaram suspeitas de políticos como o André Janones. É o mesmo discurso e a mesma prática recaindo sobre algumas figuras próximas ao partido. Mas rapaz... A autuação do vereador, que se utilizava de sua profissão de médico para se aproximar de vítimas vulneráveis, levanta a cortina para um padrão de conduta que parece se estender em certas esferas. A guerra ideológica de alguns parece que tem um preço altíssimo para as vítimas, no caso. As investigações seguem para localizar mais vítimas, mas o que já veio à tona é um tapa na cara da sociedade e um retrato chocante dos bastidores do poder, principalmente de quem nós botamos lá. Mas rapaz... Pois é. E aí o meu conselho pro Ciro Gomes, né? Sai disso, cara.
Sai fora disso, fica longe desse povo. Sua biografia é bacana demais para ter que se explicar por coisas que jamais estaria envolvido ou esteve envolvido. Tá bom? Fica a dica. Bom, gente, vamos lá. A artista Ana Clara Andu denunciou nas redes sociais, em vídeo, que o prefeito de Quixelô proibiu ela de cantar durante o evento do campeonato de futebol que tem lá. Está acontecendo. É grave. A artista quixeloense Clara Andu denunciou nas redes sociais, através dos seus stories, tá lá, inclusive, foram baixados, e foi bem repercutido também, inclusive no Baião de 2 ontem, né, e num tom extremamente tranquilo, que foi impedida de se apresentar durante um evento realizado neste fim de semana, agora, que foi de 30/5 a 1/6. Mas rapaz, Em Quixelô, no Ceará, como parte da programação do Campeonato Cearense de Futebol. Eu chamei meus 2 amigos, o Mauro e a Cláudia, exatamente para eles comentarem sobre isso. Vamos ouvir. É de uma cantora falando sobre uma confusão que rolou lá em Quixelô, no Ceará. Parece que foi depois de um campeonato de futebol, tinha um show de forró, sabe? Do cantor Kelvinho. Sim, eventos assim são comuns, né? Misturam esporte e música. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desembrulhar esse relato. A cantora diz que foi chamada no palco pelo Kelvinho, que parece que isso já acontecia antes. Era uma parceria, então. Isso, mas que dessa vez ela foi impedida de cantar. E a acusação é que foi por ordem do prefeito da cidade, o Adil Júnior. Nossa! Então a gente tem uma artista convidada e, de repente, barrada pela autoridade máxima do município ali presente? É isso? É essa a ligação dela. Vamos tentar entender o que ela descreve que aconteceu ali. Ela conta, né, que o Kelvinho chamou, como sempre faziam, para uma participação. Certo, uma coisa normal entre eles. Mas bem na hora H, quando ela ia começar a cantar, parece que a coisa mudou. É aí que entra o ponto central que ela levanta, né? A acusação direta de que o prefeito que estava lá teria mandado parar a banda. E mais, mandado retirar ela do palco. Uau! A forma como ela narra isso é forte. Ela descreve essa intervenção direta dele no show. E dá pra sentir a indignação na voz dela no áudio, né? Ela não só conta o fato, mas, assim, tá claramente revoltada. Muito, e a linguagem dela é bem simbólica, eu diria. Ela fala, o mundo é pra todos, sabe? Dando a entender que foi uma injustiça, uma exclusão. E ela também busca, assim, uma força em Deus, diz que ele a fortalece, e contrasta isso com o que ela vê como, tipo, uma falta de humildade do prefeito. É uma mistura de resiliência com uma crítica bem direta. E é interessante que ela faz questão de dizer que não foi outra coisa, né? Ela bate na tecla. Não foi problema técnico da banda, não teve nada com o Kelvinho. Isso é importante. Ela até agradece o Kelvinho, pede desculpas pra ele e pra banda pelo climão todo. Entendi. Então, na visão dela, a responsabilidade cai toda no colo do prefeito. Exatamente. Ao tirar as outras possibilidades da mesa, ela direciona tudo para uma decisão de poder, né? E aí vem a parte mais delicada. A motivação que ela acredita estar por trás disso. Pois é. É aí que entra a política, segundo ela. Ela diz que essa raiva toda do prefeito é porque ela não votou nele. Aí a coisa complica. Ela liga diretamente o incidente no palco a uma questão eleitoral pessoal. Sim. Ela defende o direito dela de votar em quem quiser, que o voto é secreto, e diz que nem fez campanha pra ninguém, sabe? É uma acusação bem séria. Nossa, muito séria. Ligar um ato num evento público a uma retaliação política pessoal é um ponto bem forte do relato dela. E para reforçar esse ponto, ela ainda compara a situação dela com a de outras pessoas. Como assim? Ela diz com todas as letras que gente que teria feito coisa muito pior contra o prefeito, hoje ele trataria super bem, que ele baba por essas pessoas. Entendi. Então ela usa essa comparação para dizer que a questão é pessoal e política mesmo, não algo objetivo, né? Para mostrar uma suposta incoerência. Exatamente. Pelo menos é essa a imagem que o relato dela pinta. Se a gente olhar só para o que ela diz, desenha um cenário onde a cultura local fica meio que refém das disputas políticas, né? Levanta essa questão a partir do que ela conta sobre como pode ser tensa essa relação artista-prefeitura, principalmente se entra essa coisa de alinhamento político percebido. E tem mais. Ela diz que não foi a primeira vez. Ah, é? Não foi um caso isolado? Pelo que ela fala, não. Ela cita um outro episódio numa festa da cidade antes,
onde também teria sido proibida de cantar pelo mesmo prefeito. Ela até chama a atitude de infantil. Essa alegação de que já aconteceu antes muda um pouco a figura, né? Deixa de ser um incidente e passa a ser, na visão dela, um padrão. Pois é. E aquela frase dela, prefeito de todos, mas não dono da cidade, resume bem a crítica, né? A ideia de que o cargo público não dá direito a um controle pessoal sobre os eventos e espaços. Então, resumindo o que a gente tirou desse áudio, uma cantora diz que foi barrada no palco pelo prefeito. Certo. Que o motivo seria político, por causa de voto. A alegação dela. Ela nega problema técnico e diz que já aconteceu antes. É basicamente um conflito claro narrado por ela entre uma artista e o poder municipal. Olhando friamente o que está no áudio, o que salta aos olhos é essa tensão que ela descreve, né? Entre a escolha política, que é pessoal, e o acesso ao espaço cultural público. O relato dela sugere como essa percepção de retaliação pode impactar não só o artista, mas talvez até o clima cultural da cidade. Fica então, a partir desse relato específico que a gente analisou, essa reflexão, né? Sobre como essas dinâmicas de poder local, do jeito que são sentidas e contadas por quem está ali na ponta, podem acabar influenciando a expressão cultural e a participação das pessoas na própria comunidade. Bom, é isso. Fica aí a reflexão, tá? Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena impedir uma artista de cantar por pura birra? Até o momento, a prefeitura de Quixelô e o prefeito Adil Júnior não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!